Olá pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre luto e as fases do luto. Na aula passada, de terça-feira, nós falamos sobre a morte, né? O fim da vida, a dificuldade de aceitação da morte, de falar sobre a morte. E agora a gente entra em um outro aspecto que está lá caminhando junto com a morte, com aqueles sentimentos que a pessoa também vai passar durante o processo de morte, que é o luto, tá? Bom, então, processo de luto, gente. Muito que sabemos, né, acerca da perda limita-se aos conhecimentos de como as pessoas lidam com a morte do cônjuge, de um parente próximo. E é verdade, cada um vai reagir à perda de uma pessoa querida, de um ente querido, de um animalzinho, do trabalho, de uma forma, né? O luto nem sempre está voltado para a morte, para a perda de um ente querido, mas sim para uma situação de desilusão, de decepção, tá? As pessoas passam por vários processos que podem deixá-la numa situação de luto. Ó, trabalhar com luto, então, vai significar trabalhar com grandes emoções, fortes emoções, né? Sentimentos que estão associados a essa perda, que vai incluir falar sobre aspectos relacionados com o morto. Então, a gente vai chorar a morte, a gente vai expressar muita tristeza, uma profunda saudade do morto. E como as circunstâncias da morte ocorreram, né? O que levou aquela pessoa a morrer? Então, o que tipo de doença, ou se foi um acidente, isso é comum, não é? Quem é que nunca passou por um processo de luto? De um parente querido, próximo, ou de um amigo, né? Ou de um animalzinho. A gente tende a sempre falar, a chorar, sentir saudade, sentir uma tristeza profunda, né? E buscar saber, entender o que levou à morte daquele ser, certo? Então, essa perspectiva, segundo essa perspectiva, a principal tarefa do trabalho de luto é a quebra dos laços com a pessoa falecida. E é verdade, não é? É o que mais leva a pessoa que ficou aqui a sofrer. Deixar de pensar, de lembrar daquela pessoa e desejar a presença dela, da pessoa que perdeu. Então, caso esse objetivo não se concretize, segundo Freud, nós estamos em presença de um luto patológico. Todo mundo passa pelo processo e as fases do luto. Todos nós passamos. O problema está em como vamos reagir a esse luto. Eu vou reagir bem, eu vou ter uma boa aceitação, eu vou entender que é uma fase da vida, que eu tenho que passar por isso, porque todos nós um dia vamos chegar ao fim da vida? Ou eu vou ficar vivendo desse luto de uma forma que ele seja patológico? O que seria esse luto patológico? Aquele luto onde a pessoa ela não consegue mais viver, porque tudo remete a lembranças do morto. Então ela chora intensamente, ela sofre intensamente, ela está sempre deprimida, uma tristeza profunda, porque nada que ela faça desvincule as memórias dela com o morto. Então aí sim é perigoso e essa pessoa que ficou e que está ainda em processo de luto pode evoluir para uma patologia e ela sim ter que desenvolver um bom tratamento para poder superar toda essa fase. Ó, a pessoa enlutada, ela toma consciência da inviabilidade dessas tentativas e chega à conclusão de manter uma relação progressiva com o morto é impossível. Então, é normal. Pense em uma mãe perder um filho, que eu acho que não tem perda pior, né? Acredito eu. É normal que essa mãe passe por um longo tempo nesse processo de luto, nessa tristeza, querendo ainda manter uma relação com o morto, com a pessoa que partiu, né? Mas chega um momento da vida da gente que a gente percebe que não tem como, é impossível. Aquela pessoa não vai voltar. E é onde a gente acaba entrando no processo de aceitação. Quantos de vocês já não observaram? Às vezes as pessoas postam no Facebook, né? Luto, e posta coisas sobre a pessoa, ente querido, perdido, e mostra muita tristeza. E depois de um certo tempo, ela começa a se reerguer, começa a ver que ela tem que seguir em frente. E aí ela começa a mudar a postura, ela já fala do ente querido que partiu, mas ela fala com outro olhar.
né? Um olhar de saudade, mas também de compreensão. Tá, pessoal? Seria mais ou menos isso. Ela chega no momento que ela percebe que não tem mais como ela viver desse luto, porque essa pessoa não vai nunca retornar para ela. O indivíduo ele fica então numa situação de desapego da pessoa morta. Passa a adquirir liberdade para investir e orientar as suas emoções e atenção em direção a alguma outra coisa, em outras relações, tá? Então ele passa a entender, não adianta mais eu ficar nesse sofrimento profundo, né? Isso está me fazendo mal. E ele entende sim que aquela pessoa que ele perdeu vai fazer falta, vai doer lá dentro dele por muito tempo, se não pela vida inteira, mas que ele tem que seguir. Ele tem que buscar novos caminhos, tá? Aqui, ó, a perspectiva do luto como uma continuação da relação. Essa perspectiva baseia-se na repressão da dor, na distração, na exposição social limitada e advoga a continuação da relação do enlutado com a pessoa falecida. Então, nessa perspectiva, a pessoa que está em luto, ela não aceita que ela perdeu, ela quer continuar uma relação. Então, ela continua como se a pessoa estivesse aqui presente. Ela vivencia isso como se ela não tivesse passado pelo processo de perda, tá? De luto. De fato, olha, o luto afeta as pessoas enlutadas durante o resto da sua vida, isso é fato, né? A gente nunca mais vai esquecer aquela pessoa que a gente perdeu. A experiência do luto opera mudanças e transforma as pessoas enlutadas, sendo que parte dessas mudanças envolve a continuação dos laços com a pessoa falecida. Então, isso é o que está falando essa perspectiva. Ela passa por mudanças, né? Ela passa por processos, mas ela continua com laços daquela pessoa falecida. Ela não desvincula, ela não consegue sair. Então, é aquela pessoa que se fecha naquela situação, naquele ambiente de luto e não aceita mais nenhum outro tipo de relacionamento, por exemplo, né? Não aceita falar que a pessoa partiu, certo, pessoal?